Fala aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um encontro ao vivo aqui, mais uma conversa altamente esclarecedora. Tenho certeza que vocês vão gostar demais, porque o assunto hoje está bem interessante, tá? Tá muito interessante, muito detalhe, muita informação. Eu tenho certeza que vai ser altamente esclarecedor para todos vocês, tá? Você que está chegando, já aproveita para dar o like. Quando você dá o like, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e continua recomendando para você. E além disso também, quando você dá o like, a gente consegue fazer a famosa palhinha da arca, tá bom? Então, amigos, vamos lá para a gente poder começar a desvendar todas essas maluquices aí que a gente está vendo no mundo hoje, beleza? Então, já se inscreve, já dá o like aí pra gente poder garantir o mesmo número de pessoas assistindo, o mesmo número de likes para você entender o que tá rolando. Meus amigos, título da nossa aula de hoje, né? Que maluquice foi essa que o presidente Donald revelou ontem lá na ONU, tá? Que doideira foi essa que ele anunciou na ONU? Eu não sei se você percebeu, mas o negócio tá estranho pra caramba, tá? Ele revelou algo de uma estranheza, assim, preocupante. Quem estava atento percebeu. Quem está dormindo não percebeu não, tá? E é claro que a maioria da população global aí está dormindo, mas aqui você tem a oportunidade de despertar do seu sono e entender o que realmente está em jogo. O presidente Donald ele revelou uma série de coisas, tá? Foi uma tonelada de coisas ali que ele revelou, mas eu gostaria de separar aqui um detalhe de um chamado sistema de verificação que ele anunciou ontem. E eu vou colocar aqui para vocês um link exatamente do trecho onde ele fala isso. Perfeito? Então, tá aí o link aí para você, tá? Beleza? Tranquilo? Lembrando, meus amigos, sempre que eu colocar um link aqui para você, você abre uma pasta no seu celular, no seu computador, e você coloca assim, aula Daniel Lopes, quarta-feira, dia 24 de setembro de 2025. Por quê? Quando você faz isso, você vai garantir que você vai receber o conteúdo e você vai salvar o conteúdo, tá bom? Lembrando que os links que eu coloco para vocês, eles só aparecem ao vivo. Para você ter acesso aos links depois, é só lá dentro da Arca, tá? Então, se você quer continuar tendo acesso aos links, você precisa colocar aí, o seu salvar os links, tá bom? Então vamos lá, meus amigos. No link aí que eu coloquei para vocês está a informação que você precisa, o trecho estranhíssimo em que o presidente anunciou diante das Nações Unidas um novo sistema de verificação por inteligência artificial. Olha o que ele disse. Vou ler literalmente o que ele falou. Ele disse o seguinte: estou anunciando hoje que a minha administração vai liderar um esforço internacional para reforçar a Convenção de Equipamentos Bélicos Biológicos que está sendo cumprida. Estou me reunindo com os principais líderes do mundo para tornar pioneiro um sistema de verificação por inteligência artificial que todos podem confiar. Espero que a ONU possa desempenhar um papel construtivo nisso e também será um dos primeiros projetos sob a iniciativa de inteligência artificial. Vamos ver o quão bom isso é, porque muitas pessoas estão dizendo que poderia ser uma das grandes coisas de todos os tempos, mas também pode ser muito perigoso. Mas poderia ser colocado para uso tremendo e para um tremendo bem, e isso seria um exemplo disso. Meus amigos, por que o presidente Donald apresenta esse negócio e já ao apresentar esse negócio, ele fala que pode ser muito bom, mas pode ser muito perigoso também? Olha que estranho isso. Ele mesmo está revelando na fala dele que esse sistema de monitoramento por inteligência artificial pode ser muito perigoso, tá? Então, e parece que a verdade já está meio
meio explícita, né? É curioso ver, né, que as coisas que são anunciadas, elas já chegam assim com a explicação para que ninguém fique com nenhuma dúvida com relação aos problemas, tá? Então, a primeira pergunta que surge é: o que é isso que o presidente Donald está anunciando exatamente? E por que ele disse que isso pode ser perigoso? Vamos analisar então, tá? A partir de agora, você que está chegando aí já vai dando like. Inclusive, deixa eu colocar aqui um link para você da fala completa do presidente Donald, tá? Vou deixar um link aqui da fala completa. Ele falou coisa pra caramba, né? Quase uma hora de fala, deu um monte de pistas sobre o que está vindo, sobre o que está chegando no mundo, para onde que o mundo está indo. Confirmou um monte de coisa que eu já disse para vocês que está chegando, que se você não se preparar, tu tá numa fria gigante, ok? Tô avisando antes, né? Quem avisa amigo tô falando para vocês aí. Então vamos lá, meus amigos. Por que ele disse isso? Primeiro, o que ele está apresentando é um projeto para usar a inteligência artificial como um mecanismo de verificação para garantir que países não estejam produzindo ou estocando equipamentos biológicos bélicos em desacordo com essa convenção, tá? Isso, em tese, poderia aumentar a transparência global e criar confiança entre nações que, historicamente, desconfiam uma das outras. Se der certo, seria um marco semelhante aos tratados nucleares do passado, mas aplicado ao campo biotecnológico. Ou seja, o presidente Donald está criando um sistema de monitoramento total que está usando a desculpa de proteger o mundo contra o perigo biológico como uma justificativa para isso. Quais são os potenciais benefícios de você usar a inteligência artificial para estabelecer um controle total do que todos os países estão fazendo? Os benefícios seriam, né, aparentemente, maior segurança internacional, porque impediria crises sanitárias artificiais, ou programas secretos de equipamentos bélicos biológicos, traria um pioneirismo americano porque os Estados Unidos se colocariam na liderança da governança global em biotecnologia e também traria uma suposta confiança nesse sistema multilateral, porque a ONU teria o papel de árbitro reforçando instituições globais. Agora, meus amigos, quais são os perigos, ok? Só um segundinho. Pronto. Voltando aqui. Quais seriam os perigos? E é óbvio que tem vários perigos, porque o próprio presidente Donald anunciou, e vejam que mundo louco, ele mesmo anuncia um projeto e fala que o projeto é muito perigoso. Mas beleza, vamos lá. Primeiro perigo, risco de vigilância excessiva. Por quê? Para você verificar os laboratórios de pesquisa, né, com esses agentes causadores de enfermidades, o sistema pode exigir acesso a informações altamente sensíveis, tanto governamentais quanto privadas. Ou seja, com a desculpa de fazer um mundo mais seguro, o que ele está fazendo é querer monitorar e espionar o planeta Terra inteiro. Essa que é a proposta, tá? Deixa eu só agradecer meu amigo aí, Profeta Geek, Josué Medina. Lembrando, amigo Profeta Geek, coloquei você como monitor aí moderador aí do Instagram, beleza? Deixa eu até anotar isso aqui, meus amigos, porque eu preciso preciso me lembrar de todo dia fazer isso. Espera aí, deixa eu anotar no meu caderninho aqui de anotações para eu ter essa estratégia, tá? Todo dia colocar Medina. Beleza. Já anotei aqui para eu não esquecer. Então vamos lá. Primeiro perigo, óbvio, vigilância total no planeta Terra, né? Óbvio, tá? Segundo, dependência de uma inteligência artificial centralizada. Se a tecnologia usada for controlada por poucas empresas ou por poucos governos, você cria um poder tecnocrático de controle total. Além disso, você tem um enorme problema com relação à privacidade
e soberania. Por quê? Cientistas, universidades e até empresas de biotecnologia poderiam ser monitoradas de forma invasiva. Além disso, isso abre margem para manipulação política também. Por quê? Essa ideia de uma inteligência artificial confiável poderia ser apresentada como neutra, mas na prática ela vai refletir os interesses de quem controla os algoritmos e quem controla os dados. Ou seja, o presidente Donald, ele quis transmitir ali que o seu governo está lançando algo inovador que pode garantir, sabe o quê? Paz e segurança. Lembra, meus amigos? Quando falarem sobre paz e segurança, virá repentina destruição. O slogan do anticristo é paz e segurança, como o próprio Peter Thiel sempre lembra, ao mesmo tempo que ele está criando o sistema do anticristo. Mas vamos lá. Trump está tentando mostrar para as pessoas que eles estão lançando algo muito inovador que pode garantir paz e segurança, mas ele mesmo reconheceu que o projeto tem um lado obscuro, porque isso pode se transformar num sistema global de verificação por inteligência artificial e pode facilmente se transformar num mecanismo de vigilância e de controle, caso não haja, obviamente, limites claros, ok? Só que aí, meus amigos, existem muito mais perigos para esse plano que você pode imaginar. E quem conhece um pouquinho de Bíblia, quem leu alguns livros, deixa eu mostrar alguns livros aqui para vocês, ó. Deixa eu separar aqui. Um misteriosamente sumiu, mas tudo bem, faz parte, né? A gente fica aquele sofrimento, aquela angústia de sempre, de procurar as coisas e não conseguir achar, mas faz parte, né? Um desapareceu por completo, que é o Capitalismo Stakeholder. Guardei ele em algum lugar aqui que, meu Deus, se vocês soubessem o quão triste eu fico quando eu não acho um livro meu, mas meus irmãos me dá uma chateação porque eu organizo tão bem meus livros. Por que esse livro saiu daqui da minha mesa? Mas tudo bem, vamos lá. Se você leu esse livro aqui, ó, Convite 19 e o Grande Reset, do Klaus Schwab, lá do Fórum Econômico Mundial, né? The Great Narrative for a Better Future, também do Klaus Schwab para o líder do Fórum Econômico Mundial. A Quarta Revolução Industrial, tá? Também do Klaus Schwab do Fórum Econômico Mundial. E a República Tecnológica, de Alex Karp e Nicholas Zeminska. Você, se leu esses livros aqui, você sabe tudo o que está acontecendo no mundo, beleza? Tá? República Tecnológica, Quarta Revolução Industrial, The Great Narrative, Convite número 19, o Grande Reset e Capitalismo Stakeholder, beleza? Se você leu esses livros, você sabe tudo o que está acontecendo. Se você não leu esses livros, você não sabe nada que está acontecendo e vai virar massa de manobra. Agora, se você não leu esses livros, mas acompanha as aulas do Daniel Lopes abertas todo dia aqui para você, e principalmente se você está na Arca, que é o grupo de pessoas que está se preparando para essa maluquice que está chegando sobre o mundo, e você não faz ideia da maluquice que está chegando, você não faz ideia porque, né, as pessoas que se acompanham online aí não leem, mas aqui a gente está lendo e a gente está revelando para você. Você vai entender que o negócio tá mais acelerado do que você pode imaginar, beleza? Então vamos lá. Vamos analisar melhor os riscos que a gente está vendo aqui com a implementação desse projeto, tá? Primeiro, supervisão adversarial ou manipulação de inteligência artificial. Por quê? Um agente hostil ele pode adulterar dados, inserir ruídos ou exemplos contrários que façam a inteligência artificial interpretar algo normal como uma violação. Ou interpretar uma violação como normal. Se o presidente Donald quer criar um sistema de inteligência artificial para monitorar o mundo inteiro em termos de controle de pesquisas biológicas, se esse sistema for manipulado, você pode colocar o inocente como culpado e o culpado como inocente. Você pode dar falso positivo e falso negativo. Tá? Isso pode desencadear acusações falsas ou deixar passar checagens maliciosas. Além disso, você pode também ter falha de privacidade e vazamento de dados sensível. Por quê? Para verificar esses laboratórios, igual o presidente Donald está querendo fazer, vai ser necessário acesso a dados científicos, genômicos, protocolos internos, linhas das células, sequências de DNA. Se esses dados vazarem, eles podem ter elevado valor, não apenas comercial, mas militar também. Você pode ter o problema de roubo de patente, espionagem biológica e uso indevido de informação genética. Lembrando, quem disse que o negócio era perigoso foi o próprio presidente Donald.
tá bom? Foi o próprio presidente Donald. Beleza? Daqui a pouco, pessoal, eu coloco o link desses livros para vocês, tá bom? Mais tarde, tá? Segura aí, daqui a pouco eu coloco, tá? Lembrando, já que eu interrompi aqui, já que eu perdi o fluxo do pensamento, né? Presta atenção. A gente está com 10.039 pessoas assistindo ao vivo, mais apenas 5.200 likes. Então isso é inadmissível. Você precisa dar o like. Dá o like rapidaço aí que a gente tem que ter o mesmo número de pessoas assistindo, o mesmo número de likes, beleza? Continuando, meus amigos. Dependência de grande volume de dados e centralização. A inteligência artificial, para monitorar os laboratórios de pesquisas biológicas mundo afora, ela vai precisar de grande quantidade de dados para treinar, ajustar e validar. Isso tende a convergir para quê? Poucas plataformas e poucos governos tendo esses recursos. No final das contas, o que você tem? Concentração de poder e vulnerabilidade de um ponto central de falha. Além disso, modelos de inteligência artificial complexos, né, quando a gente está falando, por exemplo, de redes neurais profundas, eles são frequentemente inexplicáveis, ou seja, a gente não consegue saber exatamente como é que eles chegam a uma decisão. Ou seja, se decisões de verificação de laboratórios biológicos mundo afora são tomadas automaticamente ou com pouca supervisão humana, pode haver uma série de problemas ali de injustiça sem transparência. Além disso, a questão da cibersegurança. O sistema de monitoramento de inteligência artificial dos laboratórios biotecnológicos pode ser alvo também de ofensivas cibernéticas, né? Ou infiltração para alterar as regras. Isso pode desativar o sistema em momentos críticos, adulterar evidências e isso trazer uma perda de confiança. Há problemas também de robustez, viés e distribuição dos dados coletados, porque a inteligência artificial ela pode ter um viés contra determinado país, contra instituições menos desenvolvidas por falta de dados de treinamento representativos. Ou seja, mais uma vez, o problema da máquina fazer julgamentos injustos ou assimétricos conforme quem é monitorado e fiscalizado, tá? E a gente também tem limitações de generalização. Os americanos chamam isso de overspecification. O sistema pode funcionar bem nos tipos de laboratório e experimentos mais padronizados, mas falhar em casos inovadores ou atípicos. Ou seja, as atividades mais sofisticadas podem escapar do crivo da inteligência artificial. É claro que esses riscos tecnológicos já são muito conhecidos na área fundamental, que é a área de governança de inteligência artificial. A área de governança de inteligência artificial, ela tenta apontar os problemas da inteligência artificial. Exatamente o que o meu xará Daniel Cocotelo ali fazia lá na OpenAI e por apontar muitos problemas acabou sendo demitido da empresa. A gente não pode esquecer também do pesquisador jovem de origem indiana Sushir Balaji, que ele foi também apontar problemas lá da OpenAI e misteriosamente apareceu sem vida dentro do seu apartamento. Inclusive o Tucker Carlson fez essa pergunta recentemente para o Sam Altman e ele ficou bem incomodado, tá certo? Então, meus amigos, trabalhos recentes já destacam que sistemas distribuídos de inteligência artificial, eles têm algumas falhas. Por exemplo, em robustez, em integridade, em privacidade. Também ali uma taxonomia recente vai mostrar como a inteligência artificial ela pode exacerbar risco de vigilância, trazer problema de vazamento e favorecer ali manipulações, tá certo? Então a gente tem ali grande problema de centralização de poder, porque um sistema global de verificação por inteligência artificial ele vai tender a centralizar a autoridade. Quem controla o algoritmo, quem define o critério, quem decide as penalidades. Se as instituições dominantes, que são os países mais poderosos, ou as próprias corporações de tecnologia controlarem esse sistema, isso reforça uma assimetria total de poder global. Porque os países menores ou tecnicamente menos capacitados vão ficar completamente à mercê das regras impostas por essa elite. Além disso, a gente tem captura política do projeto e também interesses nacionais, porque o sistema poderia ser usado como instrumento de pressão política. Acusar cientistas ou países sobre pretexto de verificação
para impor sanções ou restrições. Poderia haver também manipulações da regra, definindo o que é violação de forma a favorecer determinado país, e a isenção da inteligência artificial pode ser ilusória, porque as escolhas como ela é treinada envolvem decisões políticas, ou seja, quais dados que serão usados, qual tolerância a erro que vai ter, quem revisa as decisões, tá certo? Então, assim, um problema muito grande, que não é apenas um problema, um risco institucional, um risco de governança, mas um risco geopolítico estratégico também. Você tem ali, né, um favorecimento a uma guerra híbrida, né, porque os países podem usar esse sistema para espionagem biológica sob pretexto de verificação. Em conflitos estratégicos, um país poderia manipular o sistema contra o seu rival para desestabilizá-lo diplomática e economicamente. Em cenário de tensão, uma acusação automática de violação biológica poderia justificar sanções ou ações militares, né? E como virou moda negócio de sanções, aí você já viu, né? Então, uma corrida tecnológica também, porque se você está forçando todos os países do mundo a adotar padrões rigorosos, você pode estimular segredos ou ali equipamentos ocultos fora do sistema. Países que já dominam a biotecnologia podem obter vantagem competitiva nesse cenário. Existem vários riscos sociais também. Privatização da vigilância científica. Meus amigos, isso é preocupante pra caramba, sabe por quê? Laboratórios acadêmicos, universidades e empresas de biotecnologia podem ser constantemente vigiados, o que pode inibir inovação ou fazer com que pesquisadores omitam trabalho legítimo por medo de represálias, tá? Cientistas, inclusive, que trabalham em áreas sensíveis podem ter que compartilhar protocolos e dados confidenciais com entidades verificadoras, perfeito? Além disso, também, isso pode ferir o sigilo acadêmico ou de propriedade intelectual, tá bom? Então, problema também de direitos humanos e privacidade, né? Discriminação e viés, erosão de confiança e legitimidade, uma série de problemas, tá certo? Agora, meus amigos, isso que a gente está vendo acontecer aí, esse anúncio do presidente Donald que ele quer criar um sistema global de inteligência artificial para monitorar todas as pesquisas biológicas, isso está em total consonância, não apenas com o final dos tempos, mas isso está também em total consonância com o projeto da tecnocracia, ok? Meus amigos, as tecnologias Green, GRN, elas estão aí para tornar todo mundo escravo do sistema. Quais são, Daniel, as tecnologias GRIN? São as tecnologias da genética, robótica, inteligência artificial e nanotecnologia, tá certo? Essas são as tecnologias green que estão aí para escravizar todo mundo e implementar exatamente o modelo tecnocrático, tá certo? Você não pode esquecer que eu já disse para vocês que esses projetos são todos antiquíssimos. Quando a gente fala sobre tecnocracia, crédito de carbono, crédito social, a gente está falando sobre um projeto dos anos 20. Quem não entende que o projeto de crédito social, crédito de carbono e controle total por inteligência artificial é dos anos 20 e foi programado para acabar com a democracia representativa e tornar o povo completamente escravo do sistema, meu amigo, se você não entender isso, você vai virar um escravo do sistema, tá bom? E se você quer entender isso, exatamente, eu preciso convidar você a dar o like. Quando você dá o like, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e continua recomendando para você. Além disso, quando a gente consegue ali uma meta boa de likes, a gente consegue também fazer a famosa palhinha da arca. Então, nesse momento, enquanto eu vou tomar mais um golinho de água, meu amigo, para tudo aí que você está fazendo, dá o like, lembrando que o like é o joinha que fica aí embaixo do vídeo. Se você está assistindo no celular, você precisa fechar o bate-papo, clicar no joinha, depois abrir o bate-papo novamente. Então, meus amigos, faça isso, fecha o bate-papo, clica no joinha, abre o bate-papo novamente, para a gente ter o mesmo número de pessoas assistindo, o mesmo número de likes, tá? Nós estamos com 12.155 pessoas ao vivo, mas só 7.400 likes. É inadmissível. A gente está com um gap aí gigantesco de 4.000 likes. Então, acelera no like para eu continuar essa aula aberta aqui para vocês. Vamos lá, meus amigos. Nos anos 30, um cara chamado Howard Scott, ele criou um projeto chamado Technocracy Inc., que é exatamente isso que o presidente Donald está querendo implementar no mundo. O que defendia o projeto da tecnocracia de Howard Scott?
defendia que o sistema econômico deveria ser reorganizado, não em torno de preços e moedas, mas através da medição científica da energia. O que significa isso, meus amigos? Não vai ter mais dinheiro, não, as coisas não terão mais preço, você só vai poder pegar emprestado. Você não vai ter nada e vai ser feliz, e tudo que você quiser você vai pegar emprestado e será entregue na porta da sua casa por um drone. Perfeito? Qual era a proposta disso? Eles queriam criar um mecanismo de distribuição baseado em unidades de energia consumida, crédito de energia, crédito de carbono, emitido igualmente para todo mundo. Ou seja, preste bem atenção. O que você está vendo é um controle total de inteligência artificial e não vai ter mais o dinheiro. O Elon Musk já está falando sobre isso, que o seu próprio avô materno, Joshua Norman Haldeman, já falava sobre isso. Então, eles estão implementando uma inteligência artificial controlando tudo, tirando o emprego de todo mundo, inclusive hoje, nessa quarta-feira, dia 27 de setembro, o diretor do Banco Central Americano Federal Reserve, o Jerome Powell, ele falou que, sabe o quê? Reclamaram com ele, meus amigos, olha, os caras reclamaram com ele, você não baixa os juros, já estamos com desemprego. E aí o que aconteceu? Sabe qual foi a resposta dele? Por que o emprego nos Estados Unidos está caindo? Ele falou, o emprego nos Estados Unidos está caindo por causa da inteligência artificial. Você acredita que o Jerome Powell, diretor do Banco Central Americano, falou isso hoje? Que não está tendo mais emprego por causa da inteligência artificial? Você sabia disso? Meus amigos, e aí se ninguém tiver mais emprego, eles vão ter o quê? Vão ter uma mesada. Uma mesada não é de dinheiro, uma mesada de token. E um token, meu irmão, não é o dinheiro, aquilo ali é um crédito para você usar. E esse crédito, ele é pequenininho, você vai poder usar com pouca coisa e ele não é acumulável, não é transferível. Ou seja, nós voltamos à era medieval. Na era medieval, a sociedade medieval, ela era uma sociedade estamental, uma sociedade que tinha estamentos. O que significa estamentos? Haviam classes definidas na sociedade, clero, nobreza, e depois você tinha todos ali, todos os trabalhadores, né, os vassalos. Você tinha no sistema feudal medieval os suzeranos e os vassalos. Os suzeranos eram donos de tudo, os vassalos não eram donos de nada. Os vassalos não eram donos de nada, mas eram felizes porque os suzeranos emprestavam a terra para os vassalos ficaram super agradecidos. Ou seja, você não vai ter nada, mas vai ter feliz. O que significa vai ser feliz? O que significa isso? Tecnofeudalismo, como Samuel Moreira colocou, tá? Neofeudalismo marxista. Por quê? Porque o crédito de energia é igual para todo mundo. Comunismo, socialismo, todo mundo igual, igualmente miserável, tá certo? Então, quando o presidente Donald ele propõe um sistema de verificação global por inteligência artificial, ele está governando esse mesmo princípio, ele está, recuperando esse mesmo princípio de governança baseada em monitoramento e rastreamento, tá? Então, meus amigos, a gente vê um salto tecnológico muito grande, né? Dos cartões perfurados, monitorados por fotoeletricidade lá do século passado, hoje plataformas digitais globais em tempo real, contudo, o fundamento é idêntico. Qual que é o fundamento? Aquilo que não pode ser medido não pode ser controlado. Por isso que tem que acabar com o dinheiro físico, porque com o dinheiro físico você não consegue saber o que está todo mundo comprando e o que está todo mundo vendendo. E essa foi a fala estranha que o presidente Donald fez. O discurso dele contém uma série de nuances que revelam aí o alcance dessa proposta e os seus riscos também. Por quê? Ao afirmar que ele espera que a ONU possa desempenhar um papel construtivo nesse projeto de inteligência artificial, ele está transferindo para uma organização global e internacional a legitimidade para validar esse sistema, criando as bases para quê? Para uma arquitetura internacional de vigilância sanitária e de vigilância biológica. Isso significa que a governança não vai ser mais feita individualmente pelos países, mas ela será feita ali e regida por normas globais estabelecidas por um corpo tecnocrático. Ou seja, o que o Trump está fazendo aqui é estabelecer um sistema de um governo global governado pela inteligência artificial, onde tudo é monitorado, né? Um verdadeiro engana bobo para quem está de bobeira aí. Então, meus amigos, além disso, ao enfatizar que isso seria um dos primeiros projetos sob iniciativa da inteligência artificial, o presidente Donald está se posicionando a verificação biológica como um campo de teste
para a institucionalização da inteligência artificial na administração global. Sabe como é que a Bíblia chama isso? A Bíblia chama isso de sistema da besta, ok? O sistema da besta está sendo implementado com a inteligência artificial decidindo tudo, e a gente não pode esquecer que no livro do Apocalipse existe um robô, uma estátua que se mexe, tem vida própria e fala, e essa estátua que decide quem vive e quem morre, ou seja, a decisão da máquina e não das pessoas. Essa fala do presidente Donald, cheia de ambiguidades ali, porque ele fala que é bom, mas fala que é ruim, diz que é seguro, mas diz que é perigoso, ele reconhece tanto o potencial da inteligência artificial ser uma das grandes coisas de todos os tempos, quanto o risco de que também pode ser perigoso, né? E essa ambivalência é muito importante porque ela serve como uma narrativa legitimadora. Apresenta-se como ali prudente e equilibrada, só que na prática ela está abrindo espaço para a criação, presta atenção, de infraestruturas permanentes de controle digital sobre o pretexto de paz e segurança, que é o slogan do anticristo, tá? Então os perigos para a privacidade e a liberdade individuais são evidentes, porque um sistema global de verificação baseado em inteligência artificial, ele traz junto consigo coleta, armazenamento e cruzamento de dados biométricos, genéticos e comportamentais de bilhões de pessoas, saber o que está todo mundo comprando e vendendo, fazendo, pensando, imaginando e para onde as pessoas estão se deslocando, monitoramento total da humanidade, né? Com os satélites da Starlink e do Elon Musk, isso também já fica muito mais fácil. Agora, essa centralização total, esse monitoramento global, isso cria condições para o surgimento de um sistema de vigilância digital completo, em que cada ato, cada deslocamento, para onde você foi, que horas você acorda, com quem você conversa, o que você compra, que tipo de livro você compra, que tipo de livro você lê. Meus amigos, tudo isso pode estar sendo monitorado, beleza? Então a promessa de proteção contra essas ameaças biológicas nesse sentido funciona como uma justificativa para um modelo de sociedade em que o indivíduo é reduzido, sabe o quê? A uma sequência de números, tá? O ser humano vira dados. Em última instância, isso abre caminho para a erosão do que você entende como liberdade e as liberdades mais fundamentais. Por quê? Autonomia sobre o próprio corpo, liberdade de circulação e até mesmo o direito de discordar das coisas que estão sendo faladas. Ok? Eu vou repetir essa parte para vocês, porque eu acho que você não entendeu a gravidade disso não. Sabe por quê? Se você tivesse entendido a gravidade disso e a importância do que eu estou te revelando e como isso te dá uma vantagem enorme para você não ser destruído, nem controlado, nem manipulado, nem escravizado pelo sistema, você teria dado mais likes, porque a gente está com 13.370 pessoas assistindo ao vivo, mas apenas 8.900 likes, tá? A gente está aí com um gap de 4.000 likes ainda. Então, peraí, meus amigos. Você não vai ter uma aula dessa em outro lugar. Então, para tudo e dá o like. É a única coisa que eu estou pedindo. Para tudo e dá o like. Se a gente tem 13.400 pessoas ao vivo, a gente tem que ter 13.400 likes, beleza? Então, para tudo e dá o like, que eu vou tomar uma aguinha aqui, beleza? Parei. Não tem como. Tem que dar o like, pelo amor de Deus. Olha o dedinho aí. Continuando. Eu vou explicar para vocês agora a parte mais importante. No final das contas, esse projeto que o presidente Donald apresentou ontem lá na ONU, ele abre caminho para a erosão das liberdades civis mais fundamentais, tá? Presta atenção. 3 coisas que esse projeto pode tirar, e é por isso que o próprio presidente Donald falou que o projeto é perigoso, beleza? As 3 liberdades fundamentais que o projeto pode atrapalhar: autonomia sobre o próprio corpo, liberdade de deslocamento e o direito de discordar politicamente. É isso que acaba, tá bom? Por fim, quando o presidente Donald declara que a inteligência artificial pode ser usada por um tremendo bem, ele ecoa exatamente a retórica tecnocrática clássica, qual seja a promessa de eficiência e abundância como justificativa para expandir sistemas de monitoramento total e escravidão digital. Ou seja, em busca de paz e segurança, vem a verdadeira destruição. Quando o povo abre mão da sua liberdade em busca de um pouco de segurança, ele não é merecedor nem de uma nem da outra.
Ou seja, a fala do presidente Donald, nesse trecho específico, não deve ser lida apenas como uma proposta política internacional, mas como um marco discursivo que legitima a transição da governança política tradicional do modelo de democracia representativa para um modelo de governança algorítmica global. Não é mais o povo que escolhe os seus representantes eleitos. A própria elite escolhe os governantes e os governantes que decidem o que vão fazer, monitorando todo mundo através da inteligência artificial. Isso é exatamente aquilo que Klaus Schwab chama de quarta revolução industrial, capitalismo stakeholder e o grande reset. Aquilo que o presidente Donald diz que ele é contra, Deep State, né? Big Tech, Big Media, Big Money, Big Pharma, ele está trabalhando exatamente em cima disso. Inclusive, nessa fala, ele fez um monte de crítica à ONU, mas no final ele falou, somos amigões, estou juntão com a ONU. Você fala, ué, como pode ser? Ok? O presidente Donald fala contra o Deep State, né, global, Shadow Government, né, o governo oculto. Meu amigo, não tem nada mais governo oculto no planeta do que o Grupo Bilderberg. Sabe quem participa do Grupo Bilderberg? Na verdade, participa não. Quem é do comitê diretor do Grupo Bilderberg? Os caras todos que apoiam o presidente Donald. Quem, Daniel, que você está falando? Peter Thiel, que levou o presidente Donald ao poder. Peter Thiel, que decidiu quem seria o vice-presidente, J.D. Vance. Alex Karp, que é da Palantir Technology junto com o Peter Thiel. E o Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, que foi convidado pelo presidente Donald não só para encabeçar o projeto Stargate, que foi o primeiro projeto que o presidente Donald falou aqui, na sua segunda gestão, mas também ele tem levado o Sam Altman para tudo quanto é lugar que ele vai, inclusive para essa recepção como um rei que o presidente Donald teve lá no Reino Unido, ok? Agora deixa eu te fazer uma pergunta, meus amigos, muito séria aqui agora. Você está gostando dessa aula? Ok? Você não está tendo aula com um professor auto-intitulado, tá? Com alguém que se inventou ano retrasado. Meu canal no YouTube é de 2006. Eu vou fazer 20 anos de canal no YouTube ano que vem. Eu sou jornalista formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu tenho uma licenciatura em letras. Eu tenho um bacharel em teologia pela Universidade Metodista de São Paulo. Eu tenho um mestrado em linguística na área de persuasão, convencimento e manipulação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E eu tenho também um doutorado em linguística, estudos de linguagem, área de concentração na análise de discurso, também me especializando em manipulação, convencimento. E análise de texto, análise de mídia, análise de comunicação. Fui professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro na área de filosofia da educação, fui professor na Universidade do Estado do Rio de Janeiro na área de linguística. Então, meus amigos, prestem muita atenção. Você tem noção da aula que eu estou te dando hoje? Se você tem noção da aula que eu estou te dando hoje, por que ainda tem quase 4.000 likes faltando? Tá? Deixa eu falar uma coisa muito séria. Você está gostando dessa aula? Você quer que eu continue essa aula? Então, meu irmão, acelera no like. A gente precisa ter o mesmo número de pessoas assistindo, o mesmo número de likes. Tá bom? Então vamos lá, meus amigos. Você quer que eu continue essa aula? Se vocês querem que eu continue essa aula, coloca todo mundo número 1, tá? Todo mundo número 1, se você quer que eu continue a aula. Todo mundo coloca aí o número 1, tá? Quando todo mundo coloca o número 1, sabe o que acontece? Você aquece o bate-papo e aí a plataforma entende que a galera tá gostando do conteúdo e pensa assim, se o pessoal que está assistindo, essas 13.000, 14.000 pessoas que estão assistindo estão gostando, vou mandar para mais pessoas. É isso que acontece. Então, se você quer que eu continue essa aula, todo mundo coloca o número 1. Beleza? Tá? Muito obrigado a todo mundo que está comentando. Eu vou colocar o número 1. Eu vou continuar essa aula para vocês, tá bom? Mas, meus amigos, para eu continuar essa aula, a gente precisa bater a nossa meta de likes. E para a gente bater a nossa meta de likes, a gente está com um gap aí de 2.000 likes, tá? A gente está com 13.300 pessoas assistindo e apenas 11.000 pessoas que deram like. Então, acelera no like se você quer que eu continue essa aula e a partir de agora, seu queixo vai cair com a realidade que vai se apresentar diante dos seus olhos. Enquanto você vai dando like, deixa eu dar uma olhadinha na galera que está dando apoio ao canal, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que está dando apoio ao canal.
valeu pela força, né? Vocês sabem que eu não peço aqui para você dar apoio ao canal, a única coisa que eu te chamo é para estudar comigo na Arca, mas já que vocês deram apoio, beleza, tá? André Batista tá perguntando se o vídeo com o Vilela não ficou salvo na Arca. Não ficou salvo na Arca, tá? A gente teve um probleminha lá na hora da transmissão, tá bom? André, se você já é da Arca, eu expliquei isso lá dentro. Diógenes, o filme Olho da Serpente e tal, é um filme muito interessante. Sou de Joinville, te admiro muito, Deus te abençoe. Obrigado, Diógenes. Núbia Rodrigues, professor, dado que o Financial Lot previu o que está acontecendo, você acha inteligente comprar uma casa agora nos Estados Unidos? Recomenda quitar a dívida de crédito? Então, Núbia, essa decisão é muito pessoal, tá? É muito pessoal, é difícil falar assim. É melhor você conversar com uma assessoria de investimento, você conversar com um especialista, perfeito? Quitar dívidas de crédito é interessante, mas tem que analisar caso a caso, não dá para dar uma resposta geral assim, tá bom? Obviamente, se vocês quiserem se proteger financeiramente, patrimonialmente, a gente criou uma carteira de investimentos chamada Carteira Arca, onde a gente colocou ali vários itens que estão dando ali uma grande lavada, tanto no índice da B3, que é a Bolsa de Valores do Brasil, quanto no CDI, que é o nosso benchmark, que é a taxa de juros, tá? Quem investe no CDI e quem investe aí na Bolsa, com a carteira Arca super resiliente, criada ali com uma equipe muito avançada de analistas de sistema, tá? Lembrando aí que a carteira Arca é uma carteira antifrágil, né? Como o Prisma 376 está falando. Se você quiser essa assessoria patrimonial, aprender a investir e ter também acesso à carteira Arca, que é uma carteira aí que está com uma valorização bem maior do que o CDI e a B3, meus amigos, o link para você se tornar cliente da Move Investimentos. Tá aqui a logo da Move aqui em cima, né? Move Investimentos é a única empresa de investimento que eu confio e a única empresa de investimento que cuida do meu patrimônio, tá bom? Então, skin in the game total. Tá aí o contato da Move. Você tem não apenas o link do site da Move para você entrar em contato, mas você tem o WhatsApp também. Deixa eu colocar separadamente, porque às vezes quando eu coloco tudo junto, dá problema, tá? E aí o pessoal acha que eu estou colocando o link errado, tá bom? A Caterine da Move Investimentos, ela também está aí à disposição para conversar com vocês, tá? Então quem quiser tirar uma dúvida, Caterine da Move Investimentos está no chat para te atender. Olha a mordomia. Voltando aqui, pessoal, a gente precisa de 13 mil likes, tá? Hoje eu não vou pegar leve, não. Hoje a palhinha é 13 mil likes. A gente ainda tá com 11.700. Faltam 1.246 likes. 1.246 likes pra gente fazer a famosa palhinha da Arca, tá? Então, meus amigos, vambora. Acelera nesse like enquanto eu abro aqui. Pego mais uma aguinha aqui e vou encher meu copinho de água, tá? Acelera no like aí, né? O que é combinado não sai caro. Trato é trato, né? Aula aberta aqui, mas tem que ter like, tá bom? Tudo tem um preço. Bora, amigos. Vamos fazer o seguinte. A gente já tá com 12 mil likes. Agradeço a todo mundo. Então eu vou já começar a palhinha da Arca antecipadamente, tá certo? Então, meus amigos, aqui, ó. Claquetezinha, presente do meu amigo Serginho Filho, lá de Campos Jordão. Claquete da palhinha da Arca, então, vamos lá. Nesse momento, eu declaro iniciada a palhinha da Arca. Beleza? Vambora. O que o presidente Donald está fazendo? Ele está avançando a quarta revolução industrial e ele está avançando o grande reset. O Fórum Econômico Mundial, na liderança do Klaus Schwab, ele concebe a quarta revolução industrial como uma fusão entre biotecnologia, digitalização e inteligência artificial. Meus amigos, esse livro é de 2016. O presidente Donald, tá? Quarta revolução industrial. O presidente Donald, ao fazer isso, propor isso para a ONU, ele está cumprindo um plano de 2016 do Fórum Econômico Mundial, tá bom? Então, meus amigos, é isso que está em jogo. Se você leu o livro, você entendeu. Se você não leu o livro, você não entendeu. Mas se você assiste às minhas aulas, principalmente as da Arca, tu tá super por dentro disso. Esse livro não tem ainda disponível lá na minha livraria,
mas você pode adquiri-lo nesse link que eu vou disponibilizar aqui para você, tá bom? Nesse link aqui, meus amigos, você tem, deixa eu ver, ele tá saindo com desconto de 64 por 46, se você quiser usar, se você quiser adquirir, beleza? Descontão aí especial para você no link que eu disponibilizei, tá certo? Link da Amazon mesmo, você pode adquirir lá na Amazon através desse link, tá? Continuando. Essa proposta do Fórum Econômico Mundial, ela se materializa, sabe como? Presta atenção. Identidade digital universal, moeda programável dos bancos centrais e monitoramento biométrico das populações, ou seja, é exatamente o que o presidente Donald está fazendo. O Grande Reset, ele complementa essa agenda quando ele propõe a transformação do capitalismo no capitalismo stakeholder. O que é isso? As empresas, elas que passam a governar os países. Não são mais as pessoas que escolhem os seus representantes eleitos. As empresas governam os países no lugar dos governos. Que empresas? Empresas com pessoas que não foram escolhidas pelo povo. Isso aqui é a implementação de uma tirania global em nome do avanço tecnológico. Tá? Então isso centraliza o poder na área privada. Ok? O anúncio, então, do presidente Donald, ele pode ser lido exatamente nesse contexto, ou seja, é um passo para a legitimação global do sistema de verificação digital centralizados. E eles justificados ali, sempre tem que ter uma justificativa. Qual é a justificativa agora? A necessidade de segurança biológica, ok? Só que, a partir do sistema de inteligência artificial implementado na justificativa de uma segurança biológica, isso pode acabar dominando as pessoas em todas as áreas, ok? Agora, a operacionalização desse sistema proposto pelo presidente Donald é muito parecida com o próprio trabalho da Palantir Technologies, que é aquela empresa fundada por Peter Thiel e dirigida pelo Alexander Karp, que escreveu esse livro aqui, A República Tecnológica. Um livro que eu achei estranho, porque o subtítulo do livro é quase o mesmo subtítulo do meu último livro, A Jogada Final. Eu vou pegar o livro em inglês aqui para vocês entenderem o que está acontecendo, tá? Só um minutinho. Ó, já peguei o livro em inglês, deixa eu só tirar essa blusa aqui que eu tô com calor. E agora esquentou o negócio aqui, meu irmão. Quando esquenta, é porque o assunto tá bom. Vambora. Vamos lá. Meus irmãos, me ajudem a entender uma coisa. Olha o título do livro em inglês. The Technological Republic, Hard Power, Soft Beliefs and the Future of the West. Ou seja, a República Tecnológica, poder duro, crença soft e o futuro do Ocidente, né? Deveria ser assim o subtítulo, né? Poder rígido, crença soft e o futuro do Ocidente. Mas não, eles preferiram traduzir o livro, aqui ó, tô com ele em inglês e ele em português. Em português, em vez de ficar Hard Power, Soft Belief in the Future of the West, ficou Tecnologia, Política e o Futuro do Ocidente. Meu irmão, ficou bem parecido com o meu, né? A jogada final, Tecnologia, Política e o Futuro e a Era da Desinformação. Tecnologia e Política. Não tinha nem tecnologia nem política no texto em inglês. Não é estranho isso? Meus irmãos, que maluquice, hein? Deixa eu só pegar o fone aqui. Mais uma vez eu esqueci o fone na minha blusa. Deixa eu colocar aqui rapidinho o fone. O microfone de lapela, né? Esse aqui... Epa! Esse aqui é o do pessoal do Instagram, beleza? Esse aqui é do pessoal do Instagram, senão a galera do Instagram fica aí doida. Meus amigos, a Palantir, que fornece ao governo americano e a organismos internacionais plataformas de integração de dados em larga escala, ela é quem vai fazer esse papel. E é por isso que eu estou muito de olho nessa empresa, nessas ações dessa empresa, ok? Josemar, meu amigo Josemar da Move Investimentos, você acabou de entender, minha equipe da Move Investimentos, tá? Mandem um recado pro meu amigo Josemar, se ele não tá aí. Vocês entendem que esse anúncio que o Trump fez, ele tá levantando a bola para Palantir Technologies, ok? Só para vocês poderem entender o que está rolando. Então, essa infraestrutura da Palantir Technologies,
ela pode tranquilamente oferecer para o presidente Donald a implementação desse projeto, porque essa infraestrutura já funciona como esqueleto de uma sociedade de vigilância tecnocrática. Paralelamente, a gente tem o filósofo Curtis Yarvin, que acho que a única pessoa no Brasil que ouviu falar desse cara fui eu. O filósofo Curtis Yarvin, que é o mentor intelectual do Peter Thiel, do Alex Karp e do Elon Musk, ele é o expoente de um pensamento chamado Neo-Reaction, né? O movimento neo-reacionário. O Curtis Yarvin, ele defende o fim das democracias modernas. Olha que coisa linda, o mentor do Peter Thiel e do Elon Musk. Ele defende o fim das democracias modernas e a substituição por uma forma de governo empresarial. Empresarial, óbvio, isso é uma tirania, tá certo? Que seria comandada por uma elite tecnocrática. Esse sistema global de verificação por inteligência artificial proposto pelo presidente Donald, ele se aproxima exatamente desse modelo. Uma sociedade administrada por uma corporação. Corporação nada, um grupo de tiranos, né? Com cidadãos reduzidos, sabe ao quê? Sabe o que o cidadão comum vira? Ah, meus amigos, ele vira apenas uma unidade de dado rastreável. Olha só que delícia! Na verdade, meus amigos, posso abrir o jogo com vocês? Deixa eu abrir o jogo com vocês nesse momento, inclusive porque agora eu me empolguei, porque a gente já chegou a 13 mil likes, tá certo? Tem gente falando aí, tem um pessoal que fala do Curtis Yarvin há muito tempo. Fala o quê? Bem? Elogia? Acha maneiro? Ninguém te explicou isso que eu tô te explicando. Posso abrir o jogo com vocês, tá? A Elaine Araújo aqui no Instagram já falou que pode. Então agora eu vou abrir o jogo. Meus amigos, o que você está vendo não é implementação de sistema de inteligência artificial para monitoramento biotecnológico. Não é nada disso. O que você está vendo ser implementado diante dos seus olhos é o sistema da besta. É o reino do anticristo. Do ponto de vista bíblico, a convergência dessas agendas todas, tá? A quarta revolução industrial, né? O convite 19, o grande reset, a república tecnológica. Tudo isso aqui, meus amigos, é na verdade o sistema da besta e o reino do anticristo. Porque do ponto de vista bíblico, a convergência de todos esses planos é exatamente o que você lê em Apocalipse 13. Ou seja, apenas quem tiver a marca vai poder comprar ou vender. Essa marca, numa chave tecnocrática, seria equivalente a certificados digitais, identidade biométrica, moeda programável. Ok? Isso que você está vendo é exatamente o que a Bíblia já falava 2000 anos atrás. A legitimação do controle total seria mascarado como segurança global e paz global. Só que o apóstolo Paulo já tinha falado 2000 anos atrás que, quando falarem em paz e segurança, aí que virá repentina destruição. Ou seja, o próprio Peter Thiel nos ajudou a entender que paz e segurança são os lemas do anticristo, tá? Então o anúncio do presidente Donald na ONU não é um gesto aleatório nem isolado, porque tudo que é falado ali é preparado com muito cuidado. Isso é parte de uma longa linha de continuidade entre o projeto tecnocrático de Howard Scott, lá dos anos 30, a quarta revolução industrial de Klaus Schwab, as plataformas de dados da Palantir, as ideias de reorganização da sociedade de Curtis Yarvin. Todos esses elementos convergem para uma governança planetária baseada em verificação, rastreamento e monitoramento total da vida humana. Se por um lado apresenta uma promessa de eficiência, segurança, abundância e paz, por outro lado constitui uma arquitetura da tirania global, cuja lógica é indistinguível do sistema da besta que a gente lê na Bíblia. Ou seja, a tecnocracia, utilizando ali uma fantasia, um disfarce de ciência, está inaugurando não apenas uma ordem internacional nova, mas o próprio reino do demo, do sete pele, do anticristo diante dos nossos olhos. E a igreja, completamente alienada, vai receber isso de mãos beijadas, porque a igreja está pensando só em ganhar um novo emprego, uma nova mulher, uma nova casa, fazer um botox, aumentar o tamanho dos glúteos, do seio, do lábio, botar o homem com a cara quadrada, horrorosa, cheia de harmonização ou desarmonização facial, as igrejas completamente alienadas. Meus amigos, você está assistindo o sistema da besta entrando no trilho e as pessoas estão discutindo ali política como se fosse esquerda contra direita e republicano contra democrata.
Meus amigos, um sistema de verificação de inteligência artificial na ONU não é sobre segurança. Você acha que a ONU está preocupada com segurança? Isso é sobre controle. Grave essa palavra, controle. Apocalipse 13 diz que ninguém vai comprar nem vender sem essa marca. O que você acha que vai acontecer quando cada rosto, cada voz, cada movimento que você faz é registrado e escaneado por uma máquina ligada a um sistema de monitoramento global? Você acha que vai acontecer o quê? Eles estão condicionando as pessoas, criando estratégias de manipulação mental. Primeiro eles vêm com papinho de segurança, depois com papinho de conveniência. Daqui a pouco eles vão falar, sabe o quê? Agora não é mais por seu benefício nem por conveniência. Agora é obrigatório. Quem não tiver não compra, quem não tiver não come. Ou seja, é assim que o demônio trabalha. Passo a passo, centímetro por centímetro, até a pessoa acordar e falar, ups, acho que eu me ferrei. E aí não dá mais tempo de sair. É aquele sapo sendo cozinhado na panela. Quando ele percebe, opa, acho que estão me cozinhando, ele já virou o almoço. Então, meus amigos, Satanás atua assim, passo a passo, centímetro a centímetro, até você acordar numa prisão digital da qual você não pode escapar sem se curvar ao sistema do anticristo. É melhor, meu amigo, você resolver isso agora. E eu pergunto, você quer ser leal a Cristo ou a César, ao sistema da besta? Ok? Não confie na tela, nem no sistema, nem muitas vezes no que você ouve dentro da própria igreja, porque as igrejas pararam de pregar a verdade, pararam de pregar arrependimento, pararam de pregar o negue-se a si mesmo e tome a sua própria cruz. Sabe por quê? Porque essa verificação que eles estão estabelecendo, e as igrejas todas vão achar lindo e maravilhoso, isso é apenas o prelúdio para a marca da besta. E quando ela chegar, não vai ser opcional, vai ser obrigatório. Agora, posso subir o nível de seriedade da nossa conversa hoje? Beleza? Posso subir o nível dessa conversa? Presta muita atenção no que eu vou falar agora para vocês. Você ficou sabendo que muita gente estava dizendo que o arrebatamento seria hoje? Você ficou sabendo disso? Diz aí, se você ficou sabendo, coloca 1. Você ficou sabendo que muita gente falou que o arrebatamento seria hoje, nessa quarta-feira, dia 24 de setembro de 2025? Você ficou sabendo disso? Tá? Meus amigos, até no TikTok essa conversa tá tão grande que o pessoal já criou ali o Rapture Talk. O que é o Rapture Talk? Todos os vídeos do TikTok que falam sobre o arrebatamento. A galera estava dizendo que o arrebatamento seria hoje, dia 24 de setembro. O dia, pelo menos aqui, não acabou ainda, né, meu irmão? Então a gente não sabe se foi hoje ou não, né? Rosana aqui no Instagram tá falando que pode ser hoje meia-noite. Pode ser ainda, a gente não sabe. Eu acho que não, mas pode ser que sim. Mas, ok. Tá todo mundo falando assim, que nada. O arrebatamento não aconteceu. Isso aí é palhaçada de crente. Isso aí é bobeira de crente, meus amigos. Pelo amor de Deus. Isso aí é besteira. Isso aí é furada. Esquece esse negócio de arrebatamento. Meus amigos, eu quero dizer para vocês, eu não sei se o arrebatamento vai ser hoje à meia-noite. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Aconteceu um outro fato crucial que a Bíblia fala sobre o final dos tempos. Você sabia disso? Ontem, meus amigos, a Bíblia se cumpriu de um jeito que você não tem ideia. Ontem, enquanto o presidente Donald estava falando lá na ONU, aconteceu um fato, uma fala, uma decisão que mostra, meus amigos, que o mundo passou para o último passo na história da humanidade. É possível, meus amigos, que ontem, com algo que aconteceu junto com a fala do presidente Donald, a gente tenha saído daquilo que a Bíblia chama de princípio das dores para o início da grande tribulação. Ok? Para os 7 anos da tribulação. Por que eu estou falando isso, meus amigos? Porque uma decisão diplomática ontem
a nível global foi tomada, que eu digo para vocês, quando eu vi isso ontem eu falei, deve ser mentira. Não pode ser realidade. E agora, antes aqui da nossa live, eu consegui confirmar essa informação. E eu quero dizer para vocês, meus amigos, tudo que está programado para acontecer agora já está preparado para vir à tona. Sabe por quê? Porque esse fato que aconteceu ontem, ele cumpre uma das condições da Bíblia para o final dos tempos começar. Além disso, meus amigos, eu já disse para vocês que o mundo está em alerta máximo. Você não sabia disso, mas eu sabia. E eu tenho mostrado para vocês por que o mundo está em alerta máximo e qual decisão foi feita colocando o mundo no alerta máximo. E eu repito para você, você não faz ideia da decisão diplomática que foi tomada ontem e como o mundo inteiro está sob alerta agora. A partir de hoje, o mundo inteiro está sob alerta. Porque foi tomada uma decisão diplomática ontem na ONU, meus amigos, que traz um perigo para o globo inteiro. Agora, se você mora nos Estados Unidos ou no Brasil, essa informação é para você. Você está no Brasil? É para você. Você está nos Estados Unidos? É para você. Você já viu como é que os Estados Unidos e o Brasil estão completamente conectados? No Brasil você tem a saída do Obama e a chegada do Donald. Saída da esquerda e entrada da direita. Aí você tem o cara da direita, perde e volta à esquerda. No Brasil você teve a mesma coisa. Saiu a esquerda, entrou a direita. Aí a direita saiu de novo, entrou a esquerda de novo. A mesma coisa, a mesma história. Nos Estados Unidos, a esquerda entrou, os caras foram lá no Capitólio e fizeram lá aquela confusão. A esquerda entrou aqui também, aconteceu uma confusão no nosso Capitólio. O destino das duas nações está conectado. Então, essa informação diplomática que foi divulgada ontem, associada a esse alerta de perigo global que foi emitido também no domingo, isso coloca um perigo gigantesco para, quem mora nos Estados Unidos. 2, quem tem parente nos Estados Unidos. 3, para quem tem viagem marcada para os Estados Unidos. E ao mesmo tempo para quem está no Brasil. E eu quero mostrar qual foi essa informação para vocês agora, neste exato momento. Você quer saber o tamanho do pepino que está chegando? Essas duas decisões diplomáticas que foram feitas ontem e ninguém percebeu porque estava todo mundo de olho lá no negócio do Charlie Kirk, estava todo mundo de olho na participação do chefe executivo brasileiro lá na ONU, estava todo mundo preocupado com a nova sanção que o presidente Donald liberou sobre pessoas aqui no Brasil, estava todo mundo distraído. E na hora que você está distraído, as coisas mais grotescas chegam. E duas coisas grotescas de altíssimo perigo para os Estados Unidos e para o Brasil chegaram no domingo e ontem, no meio da fala do presidente Donald na ONU. Eu vou revelar isso para vocês agora, lá na Arca, ok? Meus amigos, eu dei 1 hora de aula aberta para vocês. Agora a aula é para quem estiver lá na Arca. Sabe por quê? Você já sabe. Padeiro vive de vender pão, açougueiro vive de vender carne, professor vive de vender aula e jornalista vive de vender notícia. Mas professor Daniel, você vende aula? Lógico que eu vendo. Assim como o padeiro vende pão e o açougueiro vende carne. A coisa mais nobre que existe... Meus amigos, duas das funções mais nobres que existem são o professor e o jornalista. Se você arrebenta com o professor, você acaba com o país inteiro. Se você arrebenta com o jornalista, tu também acabou com o país. Sabe por quê? Se existe democracia, é o povo escolhendo o seu representante eleito. E o povo só pode escolher o seu representante eleito se ele tiver boas informações corretas. O povo só tem informação correta sobre o representante eleito quando tem o jornalismo sério de verdade. Tá certo? Além disso, se você não tem um professor bom, se você não tem um país com um professor valorizado, se você não tem um país onde o ensino é referência, esse país está fadado à destruição. Se você acha caro o preço do conhecimento, não queira saber o peso da ignorância. Se você acha caro o valor do conhecimento, não queira saber o preço da ignorância. Você quer estudar comigo, meu irmão? Aí tu vai ter que assinar a Arca. Você quer essa informação? A principal você vai ter que assinar a Arca, tá certo? Não foram 20 anos de estudo e milhões de reais gastos para poder te dar aula de graça.
tá bom? Eu sou professor, não sou professor auto-intitulado, sou professor com título, ok? 3 graduações, 1 licenciatura, 1 mestrado e 1 doutorado, 7 especializações, professor nas universidades estaduais e federais do Brasil e particulares aqui, analista geopolítico, analista de mídia, né? Ex-instrutor do curso avançado de operação psicológica, tenho um track record aí, tenho falar das coisas antes delas acontecerem, tenho acertado, né? A crise sanitária falei antes, beleza? A guerra lá em Kiev falei antes, o teco na orelha do presidente Donald falei antes, presidente Donald ia voltar, falei com 2 anos de antecedência, e primeiro Papa norte-americano também falei antes, você sabe disso, como é que eu consigo falar as coisas antes? Através da experiência, através do currículo, beleza? Então, meus amigos, vocês... A Valdirene tá rindo aqui que eu falei gastei milhões com minha educação. Você acha que eu não gastei milhões, sabe por quê? Você não sabe quantos livros eu tenho. Tá, pessoal? Eu estou montando uma biblioteca com um pé direito de 7 metros para poder guardar meus livros. Você tem noção quanto que eu já gastei com livros? Você tem noção quanto que eu já gastei com estudo? Você já tem noção quanto que eu já gastei com cursos? Ok? Você tem noção disso, meus amigos? Você não tem noção, não. Quem está na arca tem noção, tá? Quem está na arca tem noção aí. Então, meus amigos, prestem muita atenção. Agora, essa informação vital que vai pegar todo mundo de surpresa e o pessoal vai ficar numa pindaíba violenta aí, eu vou revelar para vocês agora lá na arca, tá bom? Amigos, venham todos para a arca, forte abraço para vocês, fiquem com Deus, examinem todas as coisas, retenham o que é bom e lá na arca agora eu vou te revelar o grande perigo que está chegando. Forte abraço para vocês. Venha para a arca agora. Hoje não é convite, é convocação. Se você mora nos Estados Unidos, tem parente nos Estados Unidos, tem viagem marcada para os Estados Unidos e mora no Brasil, meu amigo, você vai ver a importância dessa aula. Tá certo? Um abraço para vocês, fiquem com Deus, amém com todas as coisas, retém que é bom. E vem aqui para a arca agora, porque hoje você vai receber ali pérolas em forma de aula. Tá bom? Um abraço, galera. Deus abençoe vocês. Fiquem com Jesus. Vamos lá para a arca que hoje o bicho vai pegar. Valeu, pessoal.